acaba sendo uma planta pouco eficiente. Você precisa de muita terra para gerar um número X de fibra. Em comparação, o cânhamo, ele não demanda agrotóxico, ele é uma planta muito mais eficiente por terra, então você faz mais fibra com menos metro quadrado e ainda tem todos esses benefícios ambientais. O produto final do cânhamo acaba sendo uma fibra muito mais durável do que o algodão. Então você vai ter roupas também de maior resistência e durabilidade, o que pelo ponto de vista ambiental é muito mais interessante, que a sua camiseta dure anos e não meses, né? Então a gente também está criando um tipo de indústria fast fashion, né, que a gente fala, uma indústria que você troca de roupa a cada 3 meses. Então isso só para dizer, né? E o poliéster dispensa comentários porque é uma matéria-prima que vem do petróleo, ou seja, de um recurso finito. Então a gente está falando aí de uma matéria-prima que é totalmente renovável, que tem uma série de benefícios ambientais e que está sendo 100% ignorada pela sociedade. Então eu dei um exemplo, entre vários outros. O cânhamo também poderia ser usado na construção civil, com muitas vantagens em relação ao cimento. Então a gente usa como material de isolamento, e aí o cimento também é um tipo de produto que exige muita combustão no seu processo de produção, e porque exige combustão em temperaturas altíssimas, usa-se muito combustível fóssil para fazer essa combustão, então tem uma pegada de carbono altíssima. Cânhamo também pode ser usado para cosméticos, também pode ser alimentação, as sementes de cânhamo são muito nutritivas, muito ômega 3, e assim por diante. Hoje, se eu não me engano, são mapeadas mais de 25 mil utilidades do cânhamo. Então são 25 mil potenciais indústrias que ele poderia suprir. O cânhamo, ele é a planta? Ele é a planta da maconha? Exatamente, o cânhamo é uma espécie de primo sóbrio da maconha. A gente usa esse apelido às vezes, né? Então é uma cannabis sativa também, mas é uma cannabis sativa geralmente cultivada outdoors, do lado de fora, e é uma planta que ela cresce muito alta, ela cresce 3, 4 metros, e quanto mais alta ela fica, melhor, porque o que você mais tem interesse em usar é o caule, que é de onde você extrai a fibra, né? Então, a fibra é uma das principais partes da planta que movimentam diversas indústrias, mas outra propriedade bastante interessante do cânhamo é que você pode usar quase 100% da planta. Então, não tem muito desperdício num cultivo. Então, você usa fibra, mas você usa semente para alimentação, você pode usar as folhas para abrigo animal e assim por diante. Então, uma mesma planta ela pode servir milhares de propósitos diferentes. Mas sim, é um primo sóbrio da maconha. A maconha é o fruto da vida? É a principal coisa, talvez, que o ser humano tem em mãos com relação a que a natureza nos dá? Olha, pensando nesse momento que a gente está vivendo, né, tempos difíceis de coronavírus, eu realmente acho, e aqui é sem exagero nenhum, eu realmente acho que a maconha cumpre um papel fundamental na preservação da vida na Terra. Tanto pelo ponto de vista ambiental, como pelo ponto de vista social, de saúde das pessoas, como pelo ponto de vista econômico também. A gente pode falar um pouco mais disso também, mas certamente a gente vai enfrentar uma crise econômica gigantesca uma vez que essa quarentena acabar. E para mim a cannabis representa uma possibilidade de aquecimento da economia ímpar. Então a gente está falando, inclusive, exemplos recentes, como o Líbano, país árabe, que está legalizando a cannabis para fins medicinais e industriais como uma resposta à pandemia. Então eu acho que sim, respondendo a sua pergunta de forma bem direta, eu acho que sim, a cannabis está no centro da preservação na vida da Terra. E conta um pouco mais da sua história pessoal, assim, como que você começou a trabalhar com isso, como que você se tornou um ativista tanto do cânhamo quanto da cannabis, né, como planta, como que foi a sua jornada, assim, talvez alguns nossos ouvintes tenham curiosidade, sintam esse mesmo ímpeto e se inspirem na sua história. Bom, o meu interesse ele começa, eu acho que como o interesse da maioria das pessoas começa. Eu acho importante dizer desde o início, sem tabu, que eu sou usuário de maconha. E porque eu estou numa posição privilegiada, né? Então aqui tendo um momento de reconhecer os nossos privilégios, eu acho importante sair do armário para que a gente possa ter um diálogo mais transparente em relação à cannabis e o papel que ela deve ocupar na sociedade. Então, pessoas que estão numa posição privilegiada, a gente sabe, infelizmente, que a nossa polícia é seletiva e que se você mora no centro de São Paulo, num bairro de melhor qualidade,
melhor qualidade entre aspas, né, mas num bairro de maior privilégio, a chance de você ser abordado pela polícia é muito menor do que se eu morasse num bairro periférico e se eu fosse negro. Então, reconhecendo esse privilégio, eu acho importante sim as pessoas saírem do armário e admitirem que são usuários, porque isso aquece o debate, isso deixa o debate mais transparente, e é importante que as pessoas tirem da cabeça os velhos estereótipos de quem é o maconheiro ou de quem é a maconheira, e ficam repetindo essas mentiras de que maconheiro ou maconheira são vagabundos e não querem trabalhar, são preguiçosos e etc, etc. Coisas que certamente vocês já devem ter ouvido na vida. Então, meu interesse vem um pouco daí, como usuário, de querer estudar sobre o assunto, de querer entender melhor sobre a planta, mas isso pelo ponto de vista do uso social, né, de entender guerra às drogas e de entender todos os problemas ligados a isso. O meu envolvimento com o cânhamo, ele é mais recente, e ele já vem de um lado profissional, já vem da minha carreira. Então, dentro da consultoria, a gente trabalha muito com o tema de sustentabilidade em todas as suas frentes. Em um dos projetos que eu estava envolvido, a gente estava estudando muito o desafio do plástico e gestão de resíduos, que a gente sabe que também é um problema gigantesco que a gente tem, muito relacionado à indústria do petróleo, de novo, a principal matéria-prima do plástico. Estudando essas possibilidades, estudando quais seriam algumas respostas para esses desafios do plástico que a gente tem hoje, eu deparei com o cânhamo nas minhas pesquisas. Isso para mim foi um grande momento de revelação, porque eu já lia sobre maconha há algum tempo, já era usuário há algum tempo, e nunca tinha ouvido falar de cânhamo e de todos esses benefícios ambientais que eu comentei. Isso em 2017, tá? Então estou falando aí de uma jornada de 3 anos, mais ou menos, de lá para cá, estudando cânhamo. E foi assim que começou. Então, foi aí que eu comecei a entender melhor o assunto, comecei a entender melhor os benefícios, comecei a ver que o debate em torno da cannabis era muito maior do que aquilo que eu estava enxergando só, era muito maior do que só o baseado, era muito maior do que só o remédio, existiam milhares de indústrias e a vida do planeta Terra estava em jogo. Isso me deu uma motivação, um gás de querer contar isso para mais pessoas, né? Eu queria que mais pessoas soubessem. Eu acho que é uma informação de utilidade pública. Nós também. E foi assim também que começou a campanha do Cânhamo Sim. Quando a gente desenhou uma série de vídeos e colocou uma proposta no portal E-Cidadania, qualquer cidadão da sociedade civil pode fazer isso. E aí, se você conseguir 20 mil assinaturas, essa proposta é obrigatoriamente avaliada pelo Senado. Então foi uma forma que eu encontrei de fazer um certo barulho em relação ao tema, para que mais pessoas soubessem sobre isso. Então, basicamente, meu interesse vem daí. Qual tem sido o tamanho da aceitação para esse debate? Principalmente, ainda, né, com relação à legalização da maconha, com relação à questão da parte medicinal, a gente consegue ter um termômetro bom pela mídia. Agora, com relação ao cânhamo, qual é o interesse hoje, por exemplo, de um político tocar nesse assunto? Por que talvez não se toque tanto nesse assunto ainda? Se é algo tão, 25 mil utilidades, ajuda a economia, ajuda tudo que você já trouxe aqui pra gente. Você que está à frente disso, principalmente com relação a autoridades, políticos e tudo mais, podemos sonhar com isso mais em pauta ou não? Eu acho que é um trabalho de formiguinha, né? A aceitação, pelo menos com as pessoas que eu converso, é boa. É claro que a gente tem que sempre reconhecer a bolha da qual nós fazemos parte, né? Então, a bolha da qual eu faço parte, o meu entendimento é que a aceitação é muito boa, mas o meu alcance também como indivíduo é limitado. Então, infelizmente, eu não consigo trazer essa pauta para o Palácio do Planalto como eu gostaria. Mas eu acho que assim, o cânhamo tende a ter menos resistência do que o uso social, tá? Porque, de novo, a gente está falando de uma planta que não tem propriedade psicoativa. Mas o que eu percebi ao longo dessa breve jornada de ativismo que eu tive é que o desafio ele é menos científico do que deveria ser. O que eu quero dizer com isso? É que a ciência está lá, e a ciência já provou o que tinha que provar faz muito tempo, faz décadas que a gente sabe de tudo isso que eu estou falando. Mas o desafio não é tão científico, então não adianta eu chegar com gráfico, não adianta eu chegar com artigos científicos, com pesquisas, porque existe uma barreira moral das pessoas que precisa ser vencida de uma outra forma. Né? Existe o preconceito, existe o tabu, que não necessariamente se vence
exclusivamente com a ciência. Então, eu vou dar o exemplo da cannabis medicinal. A ciência sempre esteve lá também para a cannabis medicinal, mas o que foi um ponto de virada importante na discussão aqui no Brasil? Quando as mães que têm filhos com epilepsia apareceram na linha de frente dessa discussão. Isso fez com que as pessoas enxergassem a pauta de uma outra forma. Então, de repente, a maconha não era mais tema só de maconheiro ou da galera que estava indo para a Marcha da Maconha para fazer balbúrdia. Passou a virar tema de mães que queriam salvar a vida dos seus filhos. Isso teve uma sensibilização e uma aceitação por parte da sociedade que permitiu que essa pauta fosse para o mainstream. Então, quando eu penso no cânhamo, talvez a gente precise de um paralelo semelhante, né? Então, se eu sei que a ciência está lá e todos os argumentos científicos já estão mais do que comprovados, qual que é a história, qual que é a sensibilização que eu consigo chegar na população para que eles enxerguem isso de uma outra forma? E foi o que a cannabis medicinal conseguiu fazer muito bem. Mas é claro, a gente está falando de anos e anos de luta, né? Também não foi uma coisa do dia para a noite. O pessoal que está envolvido no ativismo, na linha de frente, faz anos e anos que eles batalham para a gente chegar no momento que a gente está hoje da cannabis medicinal. E com cânhamo não vai ser diferente, vai ser esse trabalho de formiguinha, vai ser encontrar a forma certa de comunicar essa pauta que toque num lado mais emocional das pessoas. Porque algumas pessoas sim vão responder pelos argumentos científicos, mas nem todas. E a gente precisa de uma adesão maior da população para que isso passe a nível político. É bizarro isso para mim, porque a gente tem a ciência do nosso lado, a gente tem motivos de sobra em relação a essa ameaça da humanidade que a gente já conversou aqui, das mudanças climáticas. E isso só demonstra como a nossa educação é ruim, né? Ela não é libertadora, ela não faz as pessoas serem pautadas pela busca, pela curiosidade, pela verdade, né? De que tipo de combustível deve ser usado. Então a gente tem uma possível revolução agrícola, né? Com uma planta dessa tão versátil, que a gente como sociedade, né? E não só como país, mas como sociedade, a gente prefere fingir que não existe. A gente prefere fingir e não colocar esse assunto em pauta, né? E assim, além de tudo isso, né, do cânhamo, que poderia ser essa revolução, a questão da guerra das drogas, que é normalizada, né? O Brasil é um país que vive em guerra civil há décadas. Morre-se mais pessoas no Brasil do que na Síria, que é um país que está em guerra civil oficial, e ninguém fala nada, normalizado, ninguém está indignado, está todo mundo vivendo a sua vida, fazendo os seus churrascos, assim, putz, o Brasil é um país violento, nossa, pois é. As pessoas não se dão o trabalho para pensar o que são esses números, quem que são essas outras pessoas que estão morrendo, por que essas pessoas estão morrendo. Você tocou num ponto central, Léo. Eu queria só fazer um comentário antes de você fechar a sua pergunta, que é em relação à educação, né? E Paulo Freire já dizia que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Para mim, isso descreve perfeitamente o cenário do brasileiro atual. Perfeito. A gente já usou essa frase do Paulo Freire mais de uma vez aqui nesse podcast. E assim, eu queria saber também da sua perspectiva, assim, nesse tempo de ativismo, assim, como está sendo vista essa questão da guerra das drogas, assim, se não há discussão, não há nenhuma sensibilidade mesmo, só por ser em relação ao psicotrópico, assim, a gente ainda não vai discutir, assim, um negócio, é coisa de bandido mesmo, vamos continuar matando essas pessoas, ainda é isso? Ainda é essa a perspectiva ou há uma luz no fim do túnel? Eu acho que grande parte da sociedade já está se abrindo, tá? De novo, eu acho que a cannabis medicinal cumpriu um papel importante em fazer com que uma parcela da população abaixasse um pouco o escudo, mas ainda tem muito caminho a ser percorrido. Então, de novo, a droga, de um modo geral, aí não falando só da cannabis, mas de todas as substâncias que de alguma forma alteram a consciência, elas mexem com uma camada muito profunda das pessoas, de moral mesmo. E elas passaram a vida inteira escutando que isso era errado, que isso era coisa de bandido, que isso leva à morte, né? Coisas que é difícil, com pouco tempo, você tirar da cabeça dessas pessoas. Então, é uma geração inteira que sofreu essa lavagem cerebral e vai demorar para a gente conseguir preencher essa lacuna que foi deixada, né, na educação das pessoas. Então, assim, é claro, eu acho que a legalização da cannabis e até expandindo para outras substâncias, ao meu ver, é só uma questão de tempo,
tá? A pergunta em si é quanto tempo a gente vai esperar. Mas é inevitável, a ciência está lá, os dados estão aí, é uma guerra que é totalmente injustificada, que mata